Olá, amigos da Rádio Vox. Eu sou Alexandre Beley e este é o quarto programa da série Conhecendo Platão, um mergulho nas raízes da filosofia. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, pessoal, recapitulando a parte final do último programa, eu dizia que quando descemos, quando chegamos no terceiro grau de profundidade da região dos entes reais, que é o mundo, né, de onde sempre partimos, já entramos no âmbito do mundo das ideias, como diria Platão, ou no mundo das formas. Platão não diz isso exatamente nesses termos, mas para todos os efeitos, usando essa chave ontológica para entendermos Platão, temos o mesmo resultado das velhas interpretações metafísicas, né, que separam o mundo em dois. De um lado, o mundo da physis, o mundo material, o mundo da natureza, e do outro, o mundo das verdades eternas, como diria o Leibniz, o filósofo alemão Leibniz. O mundo das formas, né, segundo Platão. Ontologicamente, são sim, de fato, dois mundos, dois territórios ontológicos, mas percebam um detalhe. Não são dois mundos separados, mas dois âmbitos de uma única realidade ligados por uma passagem. O mundo tal como o entendemos, né, as estrelas, os planetas, a natureza toda, enfim, e o âmbito das formas. Essa passagem, ela se dá na vivência íntima do sujeito, do indivíduo humano. Quando ele percebe que a sua compreensão mais profunda sobre as coisas do mundo real, das coisas objetivas, dos objetos, só acontece porque o fundamento dos objetos todos está fora dos objetos, fora do âmbito da natureza. Essa minha mesa, por exemplo, eu a uso diariamente, uso todos os dias, seja para comer, seja para escrever, ou, enfim, simplesmente pousar os cotovelos, né, ou colocar outros objetos sobre ela. Isso é uso, apenas uso. Mas quando eu resolvo perguntar pelos fundamentos dessa mesa, quando eu pergunto o que é essa mesa como algo em si mesmo, como algo que está aí, né, nela mesma, então, eu não posso mais recorrer à mera intuição que eu tenho dela, né? Pois somente pela intuição dos sentidos, eu jamais chegaria a compreender o sentido, a equação, né, vamos dizer assim, desse negócio que eu chamo mesa. Quando eu sou chamado a descrever essa mesa, a explicar essa mesa, eu não posso recorrer a outra mesa. Eu não posso explicar uma mesa por outra mesa. Porque senão, eu teria que chamar uma terceira mesa para explicar a segunda, uma quarta para explicar a terceira, e assim sucessivamente até o infinito. E eu jamais explicaria o que é isso, esta coisa aí em si mesma chamada mesa. Percebem? Então, como que eu explico uma mesa? Que depois de ser mero objeto para mim passa a ser um problema. Bem, para descrever, para explicá-la, eu diria que ela é quadrada, que ela é branca, que ela tem uma determinada altura, vamos dizer aqui 86 centímetros de altura, que tem 4 pernas, que é de madeira e que é branca. Isso explica a mesa.
Isso dá uma explicação razoavelmente racional para a mesa. Mas eu posso me estender muito nesse tipo de descrição, nesse tipo de explicação, até que todo o sentido, né, de ser mesa fique claro para mim e para quem me escuta. Mas o que eu estou fazendo para explicá-la, na verdade? Eu não estou buscando entes do mundo natural para explicá-la. Eu não fui pegar outra mesa para dizer, ó, essa mesa é igual a essa e está explicado. Eu não estou me servindo de objetos reais, objetos do mundo físico aqui natural, para explicá-la. O que eu fiz, na verdade, foi, isso é algo surpreendente do ponto de vista do conhecimento, o que eu fiz. Pois eu fui buscar lá no âmbito, na região dos entes ideais, elementos eternos que explicam o mundo natural e essas coisas do mundo natural e as coisas que são feitas pela mão do homem. Em primeiro lugar, eu disse que a mesa é quadrada. Pois bem, o que é o quadrado? Ainda não sei, mas eu sei que o quadrado não pertence ao conjunto dos entes reais. Como que eu sei que não pertence ao conjunto dos entes reais? Simples. Se eu fizer uso das categorias das coisas reais, que nós vimos no último programa, eu veria que o quadrado não tem aquelas categorias todas. Né? Vamos lá. As categorias dos entes reais são o ser, a realidade, no sentido de coisa, a temporalidade, a espacialidade e a causalidade. Pois bem. Então, vamos ver se o quadrado tem tudo isso. Um quadrado tem o ser? Tem. Porque o quadrado tem uma determinação interna que implica que ele seja alguma coisa, e não um mero nada. E além do mais, este ser é algo para mim. Né? O quadrado tem, portanto, essa categoria ôntica do ser. Mas o quadrado tem a realidade no sentido de coisa, que é aquela segunda categoria dos entes reais. Bem, se considerarmos que as coisas são entes materiais perceptíveis pelos sentidos externos, como uma formiga, um garfo, um cometa, não. E nós temos que dizer que não. Nós temos que dizer que o quadrado não tem isso. Ninguém jamais viu um quadrado por aí nesse mundo. A gente vê no máximo alguma coisa quadrada, algo que se assemelha ao quadrado. Mas o quadrado, propriamente, essa figura geométrica que denominamos quadrado, ninguém nunca viu, a não ser com o olho do espírito. Mas também ninguém nunca tocou num quadrado. Eu sinto agora, pelo tato, o tampo quadrado dessa mesa, mas eu não sinto, eu não posso tocar o quadrado. Então, já falta o quadrado uma das estruturas ônticas daquilo que revelam, né, que nos revelam os entes reais. Um quadrado, portanto, não é real. Por faltar uma dessas categorias, isso já implica que esse ente que estamos analisando aqui, o quadrado, ele não é real. Mas vejam que coisa curiosa. Algo que não faz parte dos entes reais me serve exatamente para quê? Para explicar aquilo que é real. Mas sigamos. A categoria da temporalidade, o quadrado está no tempo? Foi inventado em algum dia? Nasceu em algum dia? Não. Evidente que não. É uma pausa aqui para um gole de café, já que passou um motoqueiro alucinado. Então, o quadrado não pode ter sido inventado, né, num determinado dia, nem nascido de algo num determinado dia. Então, por isso nós chamamos esses entes de eternos. Né? É porque eles não foram criados no tempo.
mas existem desde a eternidade. A categoria da espacialidade. O quadrado ocupa algum lugar no espaço? Também não. Só os entes que recebem alguma participação dessa figura geométrica, participação é um termo platônico, nós vamos ver mais adiante isso. Mas é só esses seres que recebem essa participação, recebem participação de alguma figura geométrica, né, ou desta que nós estamos chamando de quadrado, só esses seres, esses entes ocupam uma posição no espaço. Mas o quadrado, ele mesmo não está em lugar nenhum. Então também não tem essa categoria. E a categoria da causalidade? Também não. Porque o quadrado não é efeito de alguma coisa. Nem a linha, nem o ponto podem gerar um quadrado. Embora a gente identifica, né, no quadrado a linha e o ponto. E os pontos, linhas e pontos, né, que vemos com o olho do espírito. Mas isso não quer dizer que houve ali uma geração, né? Porque nem a linha nem o ponto são eternos, são geradores de algo. Eles não geram algo, em si mesmo eles não geram nada, eles não criam nada, percebe? Nós não poderíamos dizer que o ponto e a linha produziu algo no tempo que depois, por sua vez, também vai ser algo eterno, né? Isso é meio absurdo. Então, o quadrado não pode ser considerado como efeito de uma causa, vamos dizer assim, né? E também nós temos que, por último, admitir que, por tudo isso que a gente acabou de falar, sobre a falta dessas categorias, né? A falta dessas condições ônticas para que as figuras geométricas sejam compreendidas como coisas reais. Elas não são. Então, isso implica em dois fatos bem claros, bem óbvios, né? O primeiro é que o simples fato de usarmos uma figura geométrica para descrever algo do mundo real, isso implica que nós temos um conhecimento e acesso a entes que não estão no mundo real, no mundo da natureza. Mas eles existem. E também, né, em segundo lugar, existem para que nós expliquemos, né, para que nós compreendamos o mundo dos objetos reais. Nós não construímos pontes, edifícios, né, casas, rodovias, túneis, elevadores, seja lá o que for, né, de tudo isso que nós chamamos de civilização, nós não construímos isso. Não construiríamos nada disso se nós não tivéssemos o acesso a esses entes, a essas formas eternas, né, a essas figuras geométricas. Então, vejam que nenhum outro animal da natureza tem acesso a esses entes. É por isso nós dizemos que eles estão no mundo apenas usando o mundo, né, no mundo à mão. Mas eles jamais transformam esse mundo que eles usam a partir da ciência e da cultura, simplesmente porque eles não têm acesso àquilo que nos permite compreendermos o sentido das coisas. Não é? Eles não têm a inteligibilidade das coisas nesse sentido. Tem a inteligência do uso, mas de transformar a natureza, de criar a partir desses modelos eternos que nós temos acesso, isso nunca foi visto na natureza além do homem. Então vejam que o Platão dizia que, por exemplo, uma cama feita pelo homem não é exatamente uma cama. É uma espécie de cópia de uma cama verdadeira, que não está aqui no mundo físico. Ele usa o termo mimese para explicar isso, né? Um arremedo, uma imitação daquilo que é mais real. E Platão dirá, em outras palavras, que a forma da cama, a forma geométrica da cama, né, ela é mais real do que a sua cópia objetiva
dessa coisa feita pelo homem que nós chamamos cama. Porque a cama, enquanto forma, ela não se desgastará no tempo, ela não sofrerá nenhuma transformação no tempo, ela não apodrecerá, não encolherá, não quebrará, né? E também ela não tem imperfeições. A forma em si mesma não tem nenhuma imperfeição, né? Porque sobre isso que nós chamamos agora, né, a partir desse termo mimese, né, desse conceito platônico chamado mimese, né, a partir de agora, então eu vejo o tampo quadrado da minha mesa. Ele imita, ele simplesmente imita um quadrado. Mas imita imperfeitamente, por isso que ele imita. Ele não é uma réplica perfeita. Ele é uma imitação, ele é um arremedo daquilo que é perfeito. Porque se eu se eu pegar o tampo dessa mesa e colocar debaixo de uma lente poderosa, eu verei que os 4 lados, ou usar uma boa régua, né? Eu verei que os 4 lados do tampo, eles não são perfeitamente iguais. Mas o verdadeiro quadrado, a forma do quadrado, em sua determinação interna, essa sim é perfeita. Os 4 lados são perfeitamente idênticos e jamais sofrerão nenhum desgaste. Então, vejam como é absurdo, né, quando a gente ouve desse pessoal que se diz ateu e evolucionista, né? Pô, em primeiro lugar, eles não admitem outro âmbito da realidade que não o físico, o reino natural. Aquilo que Platão chama de a cópia, o mundo da mimese. Para ele, o mundo que imita a realidade, né? O mundo da natureza imita a realidade, segundo Platão, porque não é perfeito. Esse pessoal, então, tem apenas esse âmbito como real, né? Porque para eles não há o transcendente. Mas e a gente pergunta então, né, como que eles podem explicar as coisas do mundo real? Eles não podem. Eles não podem sequer compreender o resultado da soma de 2 mais 2. É porque o número, tanto quanto a figura geométrica, também pertence a outro reino, a outra região da realidade, né, que não a natural. Então esse pessoal só pode explicar as coisas do mundo físico pelas coisas do mundo físico. É isso que eles fazem o tempo todo. É como explicar uma mesa com outra mesa. E eles só podem fazer o que então, nesse caso? Medições, comparações entre objetos. Mas veja que mesmo as medições, né, a medição, né, pô, ela é incompreensível para eles. A própria medição que eles fazem é incompreensível para eles. Pois se você sair por aí medindo a distância que existe entre as coisas, entre uma cadeira e uma mesa, depois você passa de um estado para outro, de um continente para outro, depois você vai medir a distância que há entre o planeta Terra e a Lua e o seu satélite natural, depois da Lua ao Sol, e depois você vai medir o tamanho da galáxia, e depois vai medir uma galáxia a outra, né? Você nunca vai terminar de medir. Nunca vai terminar essa medição. Então o que você vai fazer se você for um materialista convicto, um evolucionista convicto, um ateu convicto, né? Você vai dizer o que o Kant disse, né? Você vai dizer que a ideia de infinito é falsa. Ela é sintética. Ela é uma síntese que nós fazemos, né? Que nós, os metafísicos, vamos dizer assim, né? Nós confundimos o infinito com o incontável. Porque, de fato, se você sair por aí contando o universo, você não vai chegar nunca ao fim. Então você diz, é incontável, né? E aí o que diz o Kant, por exemplo? Que o nosso raciocínio trabalha do seguinte modo. Aquilo que se você pega algo que você não pode contar, que é incontável, você cria uma síntese, você passa a régua por não poder contar, você não trabalha com essa categoria do incontável, então você faz uma síntese, você diz que ele é infinito. Infinito porque você não pode contar, mas não é que exista o infinito.
O infinito é algo material dado muito grande que não se pode chegar ao fim dele durante uma vida. Então, para compreender aquilo que você não tem, digamos assim, elementos de linguagem, técnicos e racionais, você cria uma síntese e dá um nomezinho, um slogan lá, bota uma etiqueta, infinito. Apenas isso, mas o único sentido de infinito é a sua mensurabilidade, ou a impossibilidade de mensurá-lo durante uma vida. É apenas isso, o que é absurdo, né? É absurdo, pois só o fato, né, de medir alguma coisa, dois corpos, né, já é recorrer a um ente numérico que não pertence a esse mundo físico, né? E não adianta dizer que os números, as figuras geométricas, os conceitos são invenções humanas. Porque 2 mais 2 igual a 4 é anterior a qualquer existência, né? E ainda será algo, mesmo que nenhum indivíduo exista. Então, os entes ideais não são invenções da nossa cabeça, eles não dependem de nós. Eles são descobertas nossas, mas não criações nossas. São coisas que nós descobrimos porque nós temos acesso a isso, a essa realidade. Porque há uma passagem entre o mundo das coisas reais e o mundo dos entes eternos. É uma passagem em vários sentidos, é uma passagem no sentido, vamos dizer assim, estritamente espiritual, moral. Nesse sentido que nós estamos falando aqui, ele é intelectual, vamos dizer assim. O intelecto buscando explicações que nos advêm de formas racionais para as coisas do mundo. Mas essa passagem se dá também em outros níveis. Quem estuda Santo Agostinho vai perceber que ele encontra essa passagem em outro sentido. Porque há uma passagem entre o mundo das coisas reais e o mundo dos entes eternos. E nós fazemos essa passagem. E nós fazemos muitas vezes, tantas e tantas vezes por dia, que já nem nos damos conta que ela é em si mesma um milagre. Mas não é à toa que somos diferentes de todos os outros animais. Né? Por causa disso. Né? Eles falam que o homem evoluiu do macaco. Ora, então por que os macacos continuam no âmbito do mundo à mão? Né? Por que eles não fabricam automóveis, casa com piscina, cipós mecânicos, né, para facilitar a vida? Né? É como se, claro, isso é uma brincadeira, mas é como se o primeiro macaco que tivesse encontrado essa passagem, né, descoberto o teorema de Pitágoras, por exemplo, virasse num passe de mágica um ser humano completamente racional, ereto. Isso é absurdo. Né? Não há evolução nesse sentido. Né? Pois o homem das cavernas tinha todo o conjunto das realidades eternas ao seu dispor, tanto quanto nós. Talvez até mais. Né? Porque vejam que outro absurdo da teoria do evolucionismo, nunca houve um filósofo como Platão ou Aristóteles, né? Ou um criador de tragédias como Ésquilo e Sófocles, ou um poeta como Homero e assim por diante. E essa gente estava lá, nos primórdios da civilização. Como pode? Né? Os caras não tinham nem água encanada em casa. Aliás, não tinham casa, né? Não tinham computador. Né? E ninguém, em suas respectivas áreas, se equipara a eles. Isso explica o evolucionismo? Né? Então são essas bobagens, né, que por falta de um estudo básico, né, um estudo elementar das raízes da filosofia, vem tomando conta aí há décadas da mentalidade, né, dos estudantes, né, principalmente desses aí que saem como zumbis por aí, defendendo, não vai ter golpe, defendendo a pátria educadora. Né. Mas, o que aquela gente tinha, né?
e que as tornava gigantes, é a compreensão de que a realidade, essa realidade física, terrena aqui nossa, ela tem necessariamente uma passagem para Deus. E essa passagem nos é dada a nós, aqui, os seres humanos, né, internamente. Não é? Aliás, eu queria fazer um outro parênteses aqui, porque essa condição contemplativa que os antigos, os gregos principalmente, os antigos tinham, né, e que se perdeu quase completamente na modernidade, essa passagem para Deus é o melhor critério para que a gente consiga julgar o que é bom em filosofia, o que é grande em filosofia, né? Quem são os grandes filósofos? Esse é o critério. O Platão encontrou essa passagem. E tudo isso o torna o maior de todos, porque foi justamente ele o primeiro, né? Talvez não estou dizendo que Platão seja o melhor filósofo, né? Porque, como diz o professor Olavo, né, o sujeito que fez o primeiro carro, ele não fez o melhor carro. O primeiro carro nunca não pode ser considerado o melhor carro, né? Mas tem o mérito de ser o primeiro, né? E o Platão tem isso, né? De ter sido o primeiro a dizer que sua filosofia era uma passagem para Deus. E isso o torna o maior. Mas Aristóteles também encontrou essa passagem. As grandes filosofias têm isso. Santo Agostinho encontrou a passagem. Boécio encontrou essa passagem. São Tomás, Duns Scott, eles encontraram isso. Na modernidade, Leibniz encontrou. Hegel, de algum modo, encontrou essa passagem. Schelling a encontrou. Russell a encontrou. Zubiri encontrou. O Julián Marias a encontrou. Ortega y Gasset encontrou, Louis Lavelle encontrou. Aqui entre nós, o Mário Ferreira dos Santos encontrou, o professor Olavo de Carvalho encontrou. As grandes filosofias são isso, elas refletem, elas levam para a compreensão dessa passagem, né? São descobertas da passagem para Deus enquanto realidade, né? Enquanto a realidade plena, absoluta, né? Enquanto sentido da nossa vida aqui nesta terra, né? Nessas condições aqui, né? Que chamamos de natureza, né? Para aspectos divinos da realidade. Filosofias que não encontraram essa passagem terminam em solipsismo, terminam em confusão, em desgraça, em morte. Descartes é assim, Maquiavel é assim, Kant é assim, Nietzsche então, bom, nem se fala, mas embora ele tenha morrido, né, abraçado a uma cruz quebrada, dizendo perdão, perdão sem parar, mas ele já estava louco e a obra, né, entre aspas, estava colocada, porque é uma confusão tremenda, né? A filosofia do Nietzsche é uma confusão total. Sem falar nas filosofias demoníacas que não só levaram ao solipsismo, mas a democídios, a genocídios, né? Como o positivismo, o marxismo, né? E tantos, né, outros ismos aí. Porque sem essa abertura para Deus, a realidade expressa nessas filosofias, elas não têm, elas carecem totalmente de sentido. E quando a realidade carece de sentido dela própria, de sua própria estrutura, cada um dá o seu. Cada um dá o seu. O que faz a filosofia do Kant, por exemplo, na crítica da razão pura, sobretudo, né? Se não dá o tempo todo o seu próprio sentido ao que é real. A maioria dos filósofos da modernidade é assim. Cada um dá um sentido puramente pessoal, subjetivo para a realidade. Geralmente baseado numa lógica subjetiva, né? Na medição. A filosofia, essa filosofia que odeia a realidade, ela é responsável por todo esse desastre moral e intelectual que a gente vive. Porque a filosofia no século XX, então, né? Principalmente a filosofia do século XX, né?
Pô, os caras não têm como conversar mais, uma filosofia não consegue mais conversar com outra, porque não existe mais uma base comum, não existe mais a realidade, que seria a base comum para todas. Aí cada um diz a realidade do jeito que ele pensa e, pô, acabou, deu pra bola. Né? Deu pra bola, como fala o Eloy Leite, deu pra bola. Né? Uns até negam a realidade. Uns tipos assim como Deleuze, né, por exemplo, pô, o cara fala umas coisas assim completamente absurdas para entortar a mente do sujeito, para quebrar a inteligência do indivíduo, né? Ele diz umas coisas como a profundidade agora a profundidade agora é horizontal. Porra, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a profundidade agora, né, agora que eu surgi, né, nesse cenário filosófico, então eu vou dizer o que é a profundidade significa o espaço. Né? O espaço, um plano, né? Um espaço que apenas, mas não o espaço em si, a profundidade é apenas o espaço que separa uma coisa de outra, que separam coisas de coisas. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, a profundidade é uma crise mecânica. Primeiro, o que é profundidade? São frases de efeito vazias, carentes de sentido, completamente, né? Aí o sujeito diz assim, pô, uma frase muito louca, vou estudar esse cara, a frase dele é muito louca. É assim, essa é a nossa inteligência. Dá para entender isso? A profundidade é horizontal. Pô, isso é brincadeira de criança, é uma coisa de debilóide, nem de criança, é coisa de debilóide. Então, bem, mas isso é só um critério, né? É um critério, é preciso que cada um identifique essas passagens na leitura dos filósofos grandes, né? Especialmente, né? Porque eles têm essa passagem para Deus, né? Então, isso fechando o parênteses, né, vamos entrar assim na parte mais teórica. Quer dizer, antes de entrarmos na parte mais teórica dos entes ideais, eu queria fazer um comentário sobre esses dois âmbitos da realidade, que a gente está falando até agora, né, o real e o ideal. Né? O mundo da natureza e o mundo das formas, em Platão. Porque eu quero contextualizar um pouquinho as influências históricas de Platão. E como é que a gente pode entender hoje essa relação entre dois âmbitos tão diferentes da realidade? Porque é muito comum a falsa ideia, a compreensão errada, incompleta, né, sobre a filosofia do Platão, no sentido de que o Platão teria apenas dividido o mundo em 3 graus de realidade, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu dar conta da realidade total, da totalidade da realidade ela mesma, né? Sem que essas separações entre mundos, né, ficassem resolvidas. Por exemplo, entre o âmbito da ontologia, né, no âmbito da ontologia, né, que houvesse aí uma solução para essas separações entre o mundo da natureza, o mundo das ideias e o mundo do sumo bem. Né? Mas isso é uma compreensão errada, porque a filosofia do Platão foi toda ela, né? uma construção dialética gigantesca, né? Gigantesca na direção dessa equação. Platão quis dar conta mesmo disso, né? Mas ele dá, o fato é que ele dá conta, né? Mas isso só é resolvido na última fase do Platão, principalmente lá nos diálogos Parmênides e o Sofista, né? O Platão dá conta assim de como resolver essa aparente essa incomunicabilidade entre as várias esferas da realidade, né? Ele consegue identificar ali
como resolver o problema da comunicabilidade entre todas, porque a realidade é uma só, não pode haver uma separação, uma incomunicabilidade absoluta, como é o conceito errado da metafísica. O mundo transcendente não tem como resolver o problema desse mundo na relação com o outro mundo. São mundos completamente diferentes, e um interfere no outro, o outro não interfere no um. Isso é resolvido sim pelo Platão. Porque o Platão acaba fundindo essa última fase, sobretudo a partir do diálogo Parmênides e depois um sofista, ele acaba fundindo, quer dizer, fundindo não é bem o termo, ele acaba submergindo, vamos dizer assim, submergindo o temporal no eterno. Não porque ele achou que era legal fazer isso, porque ele percebe que a realidade é assim. Ele percebe que o temporal está dentro do eterno. Que o finito, ele está dentro do infinito, ele não teria possibilidade de ser finito se ele não estivesse dentro do infinito. Então, é preciso, para a gente ter essa compreensão do Platão, passar pelas 3 etapas da filosofia dele, porque a gente acaba tendo uma visão ampla sobre esse assunto, porque a gente não pode esquecer que a filosofia do Platão é uma dialética, é uma permanente, constante dialética. Mas, bom, eu adianto já agora que é só no final da vida que o Platão tem essa condição dialética, de resolver esse problema, de equacionar esse problema, vamos dizer assim, de equacionar o problema do eterno na relação contemporal, que é fundido de algum modo. Fundido não é o termo, mas é algo como mergulhado, um mergulhado no outro, e o Platão faz isso a partir das filosofias de seus mestres, Parmênides e Heráclito. Bom, aqui a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que o Platão teve esses 2 grandes mestres além do Sócrates, o Parmênides de Eleia e o Heráclito de Éfeso. O Parmênides foi, em primeiro lugar, o filósofo que ensinou o raciocínio lógico aos filósofos que vieram depois dele, como o Platão e o Aristóteles. Bom, evidentemente que foi o Aristóteles quem levou a lógica àquele patamar mais elevado, a partir do silogismo categórico. Mas a arte de deduzir conclusões formais a partir de premissas, isso começou lá com o velho Parmênides. Então, mas o Parmênides é também o pai desse modo, dessa chave que eu estou usando agora para estudar o Platão, que é a ontologia. Porque o Parmênides foi o primeiro a unir o raciocínio lógico, essa forma que a gente vai depois compreender um pouco melhor a partir do Aristóteles, com o discurso sobre o ser. Então, Parmênides faz isso. Ele tem essa... Ele é o primeiro, e ele passa isso como mestre, mestre do Platão, não só de deduzir as conclusões formais a partir de premissas, mas como unir o raciocínio lógico ou melhor, fundamentar o discurso sobre o ser com o raciocínio lógico. Então aí está criada a real ontologia, a verdadeira ontologia, que vai servir para o Platão nesse percurso dialético da sua obra. Então, e sobre o Parmênides propriamente há muita informação no Platão, nos diálogos do Platão. Há um diálogo inteiro do Platão, que é chamado justamente Parmênides, que é
ali é elucidado um encontro que o Parmênides, já velho, já depois já com 60 e poucos anos, tem com Sócrates ainda jovem, né? Sócrates tem aí em torno de 20 anos, 18 anos, alguma coisa assim. E nesse diálogo, o Sócrates está ali se aventurando, dando os primeiros passos, né, na concepção ideal dos conceitos e das formas, né, isso que a gente falou um pouco até agora, né, mas ele é como que esmagado pela filosofia do Parmênides, justamente pelo raciocínio ontológico e lógico do Parmênides, né, e que era uma novidade ainda. Então, o Platão vai colocando isso numa linha temporal, ele vai colocando isso dentro de uma estrutura dialética como é realmente a vida. Então, é preciso acompanhar isso para chegar na possibilidade de afirmar, olha, o Platão deu conta, ele encontrou essa passagem para Deus e ele deu conta de mostrar como é que é essa estrutura, né? Essa estrutura da realidade total, né? Bom, mas além do Parmênides, então, que aparece nos diálogos do Platão, há também um poema do próprio Parmênides que se conservou. Então, num dos fragmentos desse poema, Parmênides afirma que só existem dois caminhos de investigação para o pensamento: o caminho do é e o caminho do não é, né? São caminhos que, uma vez enunciados pelo pensamento, eles se excluem um ao outro, porque eles são de fato incompatíveis. Porque se o sujeito escolhe o caminho do é, o caminho do outro, o caminho do não é, se torna impossível. E o contrário também é verdadeiro. Uma vez escolhido o caminho do é, o do não é se torna impossível. E o detalhe interessante agora é que o poema induz a refletir que não dá para excluir os dois ao mesmo tempo. Justamente porque não existe uma terceira via. Só esses dois caminhos existem. E uma vez escolhido um, o outro se torna impossível. Então, nesse caso, toda vez que eu fizer uma proposição lógica, eu estarei dizendo ao mesmo tempo que algo é verdadeiro e o contrário deste algo é falso. E notem bem que todas as minhas proposições terão de refletir a escolha prévia que eu fiz. Terão que mostrar isso de algum modo. E mostram, né, de fato. Porque tem que haver uma forma de identificar que dentro da minha proposição está também a minha escolha. Ou eu escolhi o caminho do é, e portanto eu nego o caminho do não é, como falso, o coloco como falso, né? Ou o contrário. Isso tem uma consequência lógica, né? É a partir do momento em que eu escolho uma proposição em relação ao ser. Se eu digo, por exemplo, que o ser eu estou dizendo que a proposição, que é falsa a proposição de que o ser não é. Ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Mas também não podem ser falsas ao mesmo tempo. Mas então, pergunto, o que aconteceria se eu recusasse as duas ao mesmo tempo? O Parmênides diria que recusar as duas ao mesmo tempo seria o mesmo que recusar o próprio pensamento. Vou falar de um modo simples. Eu não conseguiria pensar sem optar por uma ou por outra. Porque essa escolha é a própria condição do pensamento, percebe? Então, para resumir essa conversa, essa é a primeira grande descoberta da filosofia. Essa primeira grande descoberta quem faz é o Parmênides, né? Os filósofos chamam isso essa descoberta de princípio de não contradição forte, né? Mas o que é, assim, a rigor, esse princípio? É a separação do ser do seu contrário, é a separação do ser do não ser.
né? Bem, vamos ficar por enquanto com essa descoberta, né, com o princípio de não contradição na memória do seguinte modo. Uma coisa não pode ser e não ser, ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Porque isso estou falando de modo lógico, mas refletindo a realidade, a ontologia, né? Refletindo na ontologia. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. É isso que está colocado aí no princípio de contradição. Porque ser e não ser ao mesmo tempo já significa, depois dessa descoberta do Parmênides, dessa descoberta do princípio de não contradição, que ser e não ser ao mesmo tempo significa agora uma contradição lógica na explicação, para a explicação de uma contradição, digamos assim, contradição lógica na realidade. Bem, isso ainda carece de explicação, é um pouco difícil, mas vamos devagarinho, vamos tentar entender esse trem aí, né? Mas assim, um parênteses rapidinho, né? Só por isso nós já vemos que o Parmênides é que é o pai da lógica, né? Não é o Aristóteles, né? Porque ser e não ser a partir de Parmênides passa a ser compreendido como contradição lógica no discurso. Mas, agora, vejam bem, há o discurso e há a realidade ali do mundo físico. Isso nós ainda não. É nisso que nós temos que entrar agora, porque essa é a grande preocupação do Platão. Então, porque a gente precisa imaginar o seguinte, né? Agora, vamos imaginar assim, o Parmênides pescando o seu peixinho no riacho e tal, né? Num riozinho ali, contemplando o mundo da natureza, né? O que será que ele está contemplando, se não uma total contradição lógica? Porque diante do princípio, desse princípio que ele descobre, do princípio de não contradição, toda a natureza entra em contradição. Porque olhando a coisa por esse aspecto, tudo na natureza é e não é ao mesmo tempo. Percebem? E quem dizia isso era nada mais, nada menos que o outro mestre do Platão, o Heráclito de Éfeso. Heráclito dizia que, tem lá a famosa frase dele, né, que é impossível entrar duas vezes no mesmo rio, é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Isso quer dizer que o Heráclito via tudo como devir, né? A realidade é devir para Heráclito. Mas o que é esse trem chamado devir? É a mudança, é o movimento. Falando de modo ontológico, devir é o que representam as coisas que estão sujeitas àquilo que chamamos até agora de categorias ônticas dos entes reais. É o efeito, né? Melhor dizendo, é aquilo que as coisas sofrem dessas estruturas ônticas que nós enumeramos anteriormente, né? É o efeito de estar no tempo, por exemplo, né? Qual que é o efeito de estar no tempo? É o efeito de nascer, crescer, envelhecer, morrer, né? É o efeito de estar no espaço, né? Que é mudar daqui para ali, dali para colar, né? E assim por diante. É o efeito da causalidade. Qual que é o efeito da causalidade? É transformar e ser transformado por causas externas. O sujeito que sofre o efeito de uma doença, por exemplo, ele perde o vigor, perde a alegria, etc. Vai definhando, vamos dizer assim. Então, em resumo, devir significa justamente não ser alguma coisa definida, mas algo em permanente definição. Num processo de vir a ser, um processo permanente de vir a ser, né? Significa, em outras palavras, por Parmênides, uma contradição. Mas uma contradição lógica, porque é o discurso que se antecipa, o discurso demonstrando a realidade. Se o discurso for demonstrar a realidade
nesse aparente espetáculo, vamos dizer assim, no aparente espetáculo da natureza, então o discurso tem que ser uma contradição lógica. Porque tudo no mundo da natureza é uma contradição para a lógica do Parmênides. Porque na filosofia do Heráclito, o ser deixa de ser o que é para tornar-se outra coisa. E ao mesmo tempo em que se torna outra coisa, ele já deixa de ser essa outra coisa, né, para se tornar ainda outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e assim, indefinidamente, ao ponto de podermos afirmar, né, pegando o ponto de vista do Parmênides, né, que aquilo que é alguma coisa nesse momento, já não é nesse mesmo momento essa coisa. Percebem? Assim como o rio que flui, o rio do Heráclito. Bem, é evidente que o Parmênides considerou a natureza e a própria filosofia do Heráclito absurdas, coisas absurdas, né? Se tudo isso é absurdo, os poemas de Parmênides deixarão claro que o ser não é nada disso que se mostra como natureza, e menos ainda o que aparece na filosofia do Heráclito. Porque o ser, para o Parmênides, aparece então definido do seguinte modo: o fundamento de todo o pensamento do Parmênides vai aparecer do seguinte modo na descrição do ser. Parmênides diz, em primeiro lugar, que o ser é uno. Porque não pode haver dois seres, né? Se houvesse dois seres, eles não poderiam ser idênticos. Claro, porque se fossem absolutamente idênticos, não seriam dois, mas apenas um. Então, se houvesse dois seres, haveria uma diferença entre eles, uma distinção, né? Então, mas como existem diferenças entre todos nós, seres humanos, nós podemos dizer que, se eu digo que eu sou eu, estou dizendo que eu sou eu e, portanto, não sou nenhum outro dos outros seres humanos por aí, né? Porque nenhum de nós é igual ao outro. Então, em relação ao ser, essa diferença seria que o ser em um não seria o mesmo ser em outro, né? E isso tudo é uma dedução perfeitamente lógica. Mas aqui a coisa fica um pouco complicada, porque fica difícil, não complicado, fica difícil, né, chegarmos à conclusão de que o ser é no primeiro e não é no segundo. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo, e nem dá para afirmar o ser, o não ser do ser. Isso é um pouco difícil, mas é perfeitamente lógico, né? Porque nós só podemos afirmar que o ser é uno. A partir de agora, com Parmênides, para descrevermos o ser, nós temos que passar por essa primeira categoria: o ser é uno, né? Mas o Parmênides vai além, ele diz também que o ser é eterno. Se o ser não fosse eterno, então, ele teria um começo e também teria um fim. Mas se o ser tivesse um começo, o que havia antes do ser começar? Parmênides tem que deduzir que havia o não ser. Se o ser teve um começo, é natural que ele deduza que antes do começo do ser, então, havia o não ser. E isso seria uma contradição, novamente uma contradição. Porque se o ser tivesse, se havia o não ser antes do ser começar, isso seria o mesmo que admitir que o não ser era alguma coisa, já era alguma coisa. E admitir que o não ser tem ser, seria o mesmo que admitir que o não ser é. E Parmênides terá necessariamente que tratar isso como um absurdo, porque não dá para compreender que o que é não é, ou o que não é. Então, seguindo nessa mesma linha, ele dirá também, como uma terceira categoria para o ser é imutável.
ele não pode sofrer transformação, ele não muda, né? Nem no tempo e nem por causalidade. E outra categoria do ser é ser infinito. Por quê? Porque além de imutável, o ser é ilimitado. Ele não tem limites. Se ele não tem limites, ele não pode estar em parte alguma, em nenhum lugar específico, né? Se o ser estivesse em algum lugar, se o ser ocupasse uma posição, vamos dizer assim, ele certamente não estaria em outra posição. Eu, por exemplo, eu não posso estar aqui diante do meu computador, ocupando um lugar sobre a minha cadeira, e estar na cozinha ao mesmo tempo. Se eu estou na sala, eu não estou na cozinha, é óbvio. Estar em algum lugar é o limite da minha materialidade. Então, a mesma coisa é o ser. Se o ser está em algum lugar, ele está sujeito a um limite de materialidade, ele não pode estar em outro. E isso implica, logicamente, que o lugar que o ser não ocupa é ocupado por outra coisa que não é ele. Mas se nós já admitimos antes, com o Parmênides, que o ser é uno, outra coisa que não o ser seria o não ser. Isso já foi dito. Então, o não ser estaria no lugar em que o ser não está. E, novamente, a contradição. Teríamos de admitir que o não ser é. Mas o ser não pode ter limites, portanto, né? E isso quer dizer o seguinte: se nós subtrairmos o termo ser, se nós subtrairmos não, se nós nos referirmos ao ser como Deus, né, nós teremos de admitir que jamais poderemos usar as categorias do sujeito e objeto para compreendê-lo, para compreender a Deus, né? Porque sujeito e objeto, a relação entre sujeito e objeto já pressupõe uma crise, uma limitação material sobre o que é um e o que é o outro, uma separação entre duas coisas. Se eu penso em Deus como o sujeito da criação, separado de mim enquanto objeto, ou penso nele como um objeto na relação com o sujeito, eu já o limito, né? E ao limitá-lo, eu estou afirmando que Deus não é uno, não é imutável, não é eterno. E que, portanto, além de Deus, existe também, né, no princípio de tudo, né, algo como um não-Deus, ou um não-ser, o que para Parmênides é um absurdo, né? Então, vejam, se o ser é infinito, ele também não pode se mover, né? Porque o ser ele tem que ser, né, seguindo este desdobramento lógico do Parmênides, o ser tem de ser necessariamente móvel. Porque o movimento pressupõe um deslocamento de um corpo de um ponto para outro, né? Um passar daqui para ali. Isso é deslocamento, isso é movimento, né? É passar do ponto A para o ponto B, né? Então, se algo passa do ponto A para o ponto B, quer dizer que ele não estava no ponto B. E quando chega no ponto B, ele não está no ponto A, né? Mas aonde ele não está? Se ele passa do ponto A para o ponto B, quer dizer que o ponto B já é algo que... O próprio ponto B já é algo que não é o ser, né? E assim nós vamos concluir sempre do mesmo modo, que não pode haver um lugar onde o ser não esteja. E se o ser está em todo lugar, não tem como se mover. Quem ocupa todos os espaços vai se mover para onde? Se ele tiver ou para onde se mover, quer dizer, além dele, além de tudo aquilo que ele ocupa, existe um lugar onde ele não está. E esse próprio lugar é aquilo que não é o ser, né? Caímos sempre nessa contradição, né?
o desdobramento desta lógica é perfeito, né? Ele sempre nos mostrará que a descrição do ser, ela não pode implicar nenhum tipo de contradição, né? Portanto, nesse caso, o ser terá de ser necessariamente imóvel, né? Com essa lógica, usando esse princípio de não contradição, o Parmênides descobre a estrutura ôntica, vamos dizer assim, do ser. O ser é uno, o ser é eterno, o ser é imutável, o ser é infinito e o ser é imóvel. E tudo isso, todas essas estruturas, todas essas categorias, vamos dizer assim, todos esses predicados do ser, indicam a Parmênides que isso que é o ser não pode ser confundido com o mundo da natureza. Ou então, isso que nós falamos até agora como mundo dos entes reais ou região ontológica dos entes reais não pode ser confundido com o ser. Com aquilo que usamos para descrever o ser. Nós podemos simplificar bastante a descrição do ser, e mesmo assim ela será completamente, aos olhos de pelo desdobramento do Parmênides, completamente incompatível com o que podemos dizer, ainda que simplificadamente, também dos entes reais. Nós podemos simplesmente dizer que Parmênides, ao predicar o ser, ele não está falando da terra, mas está falando do céu enquanto realidade. É claro que o Parmênides não diz exatamente isso, não diz exatamente assim, mas nós cristãos, pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos levados a crer nessa realidade chamada céu, onde Deus habita. Portanto, é perfeitamente legítimo que a gente faça essa analogia. Parmênides está falando de Deus, da estrutura lógica, racional, inteligente, analítica, em que o próprio Deus se deixa revelar pela linguagem, pelo discurso, através do discurso. Mas e a Terra? E o espetáculo da natureza? Com que linguagem? Com que lógica nós vamos falar da natureza? Parmênides dá a impressão de que a sua linguagem, o seu discurso, ele não pode descer até a Terra para explicar as coisas da Terra, da natureza, do mundo natural. Levando essa estrutura discursiva do Parmênides, essa lógica com que ele busca a verdade, levando isso ao pé da letra, a gente tem que admitir que existe uma incomunicabilidade entre dois mundos. E que, portanto, essas duas realidades distintas, sobre as quais não podemos estabelecer nenhum vínculo, se separam de modo absoluto. Parmênides fala do céu e sobre o céu. Heráclito fala da terra e sobre a terra. E não há entre eles nenhuma possibilidade de inter-relação dialógica. Não há passagem de um para o outro, estabelecendo as coisas nesse nível em que a lógica chegou com Parmênides. Não há uma base comum para ambos. O ser do Heráclito é movimento, é devir. Ele é completamente diferente do ser do Parmênides, como a gente acabou de descrever. Então, vejam, esse problema de incomunicabilidade entre duas formas de discurso sobre a realidade, sobre o real, sobre o que realmente existe, da forma como existe, é isso que importava a Platão. É isso que preocupava Platão. É isso que interessava, de fato, ao Platão. Essa preocupação aparece em todos os diálogos da segunda fase. Isso aparece muito claro, mas muito claro mesmo, de modo assim muito forte, muito simbólico na República. Na República, o Sócrates apresenta a ideia de um governo perfeito, um governo celeste administrado terreno, mas administrado de modo, vamos dizer assim, perfeito por filósofos, pela figura do rei filósofo, do filósofo rei.
né? E a maioria, muitos entendem, né? Entendem isso como uma, como é que a gente pode dizer, uma protoestrutura da mentalidade revolucionária, né? Tá vendo? Olha aí, ó. O Platão já defendia a ideia de um futuro perfeito, né? Ele já defendia a ideia da implantação de um paraíso aqui na Terra, né? Um protótipo de Karl Marx, né? O que é uma puta besteira, né? Porque o Platão não está dando modelo de nada. Ele não está pensando em criar aí um governo perfeito, um modelo político perfeito. A preocupação dele é de conciliar o eterno com o temporal, o infinito com o finito, né? De modo reduzido, vamos dizer o seguinte: como conciliar as duas filosofias, a do Parmênides, dos seus mestres, né? A do Parmênides, que é a filosofia do céu, com a do Heráclito, que é a filosofia da terra. Porque as duas, de certo modo, as duas estão certas, as duas filosofias estão certas, né? Claro que limitada aos âmbitos próprios que elas estão aí abordando, né? Parmênides fala do céu, Heráclito fala da terra, e ambos estão certos. Ambos estão certos. Mas, independente, além de estarem certos, o grande problema é que eles não se comunicam. E o Platão já sabia, ele já sabia que teria que encontrar uma passagem, uma comunicação entre ambas. Ele já tinha essa noção de que há, de fato, uma comunicação, tem que haver uma comunicação entre ambas, tem que haver ambas se complementam, né, de algum modo. Porque, claro que a filosofia de Parmênides não precisa de complemento. O próprio desdobramento lógico dela nos mostra, a partir do discurso, nos mostra isso, ela é perfeita, né? Mas a relação entre ambas não pode ser separada, absolutamente separada, né? Porque o Platão já entendia que esses dois tipos de discurso, eles fazem sentido, eles têm um sentido eterno, mas o sentido maior está na relação entre os dois, num modo de adequação entre os dois. Por quê? Porque a realidade não tem essa separação radical. A realidade é uma só, né? O problema é que na República o que o Platão faz é ainda uma descrição mais voltada para o modelo do Parmênides, do ideal discursivo, né? Ele ainda está mostrando as duas realidades separadas, de modo separado. Ele ainda está mostrando a realidade terrena, vamos dizer assim, cheia de injustiças, e a celeste absolutamente justa, né? Mas ele não consegue dar um acabamento ainda, né? Ele ainda não consegue resolver o problema da relação entre o finito e o infinito. Então ele deixa essa impressão. Não é que ele deixa a impressão, isso é próprio da dialética, ele ainda não chegou lá. Então o que aparece é que ele tenta. Ele tenta, a partir da figura do filósofo, do rei filósofo, ele tenta fazer com que o infinito caiba dentro do finito. Pelo menos é essa a impressão que fica, né? Mas não é exatamente isso, né? Não é isso exatamente que está sendo colocado ali. Não é essa a ideia do Platão. Ele apenas deixa o problema, né? E não há uma solução para esse problema, ainda no âmbito da República. Essa solução, ela virá, sim, mas lá para frente, no Sofista, né? Na última fase do Platão. E essa solução aparecerá, né? E nós vamos falar dela. Mas, bom, eu pensei que a gente podia conseguiria ainda, neste programa, falar sobre os valores, né? Eu tenho insistido nisso, mas eu estou muito enganado. Isso aqui ainda vai longe.
Não dá para prever uma data exata, porque esse é um tema complexo. Eu entro num parênteses, acabo me estendendo, é bem complicado, não dá. Bom, mas por hoje eu vou encerrando por aqui, né? Para não ficar muito cansativo, o programa já está bem longo, né? E no próximo a gente então vamos tentar ver primeiro como que o Platão faz para sintetizar o pensamento do Heráclito com a filosofia do Parmênides numa única coisa, né? Sintetizar não é o termo, é como que ele constrói, como que ele, digamos assim, chega ao apogeu da sua filosofia a partir desses dois modelos discursivos, né, que é o Heráclito com o Parmênides, e como que o discurso entra na realidade, se funde com a realidade. Então, bom, antes de encerrar, eu só queria, eu queria comentar uma coisinha aqui, que um amigo que ouviu o programa 3, ele fez uma pergunta, ele deixou uma questão sobre os entes reais psíquicos que eu citei, que eu falei na última aula, porque eu disse que esses entes são reais, embora pertencem ao âmbito da alma, né? E que eu usei um exemplo furado de um ente psíquico, porque a saudade não pode ser real. Tudo que é real pode ser discutido, mas uma coisa subjetiva não pode ser discutida, não pode ser trazida ao âmbito da discussão, porque ela não tem objetividade. Mas, sim, claro, é verdade. A subjetividade não pode ser discutida. A subjetividade não é positiva, ela não tem objetivo, ela não apresenta objeto, né? Os elementos da subjetividade não aparecem como presença. Se eu digo, por exemplo, que eu detesto abacate, bom, esse detestar não vai aparecer jamais para a percepção de ninguém, né? Ninguém pode dizer, mentira, você adora abacate. Não dá para discutir algo subjetivo. Se alguém diz que não gosta do Bolsonaro, por exemplo, fazer o quê? Não há o que discutir. Porque ninguém consegue entrar dentro do outro para saber se aquele juízo de gosto é ou não verdadeiro, né? Só dá para discutir o que o sujeito coloca como argumento que sustenta o seu juízo, né? Um argumento que sustenta o fato de ele ter dito que gosta ou não gosta. Isso sim dá e deve ser discutido. Dá para discutir e deve ser discutido. Por quê? Porque os argumentos apresentam objetos, mas a subjetividade não. Então a gente precisa tomar muito cuidado aí, porque há muita discussão no plano da subjetividade, né? O sujeito diz que não gosta de uma coisa e o outro já começa a defender essa coisa que o primeiro disse que não gosta. Isso é perder tempo. A subjetividade, que é aquilo que é a vivência íntima do sujeito, por isso o termo subjetividade, a gente não pode discutir. A gente não tem elementos para isso. A gente discute argumentos, né? Bom, então tá, pessoal. De fato, vou usar um exemplo aqui que me lembrei agora, né? Se eu apenas digo que eu estou morrendo de saudade de alguém, isso é o ente que eu usei no programa passado. Se eu digo que eu estou com saudade de alguém, é claro que isso é subjetivo. Mas à medida em que eu realmente começo a morrer, né, se eu digo eu estou morrendo de saudade, isso é subjetivo. Mas se eu começo a morrer, se o coração começa a bater mais lento e parando e tal, eu fico roxo, o sangue não circula mais, e digo por causa da saudade, é óbvio que se trata de um ente real psíquico, né? É um ente objetivo, é algo objetivo que se apresenta, né? Se eu simplesmente digo que eu estou com raiva, isso não pode ser discutido. Isso é da minha subjetividade. Ninguém pode entrar dentro da minha alma para saber se eu estou mesmo com raiva. Mas se a raiva me faz alterar o comportamento, as minhas veias começam a dilatar, os meus olhos ficam vermelhos,
né? E eu saio por aí dando porrada, é claro que esse ente psíquico, a raiva, aparece, ele se mostra, ele se torna objetivo. E é por isso que as doenças psíquicas podem ser diagnosticadas, e muitas delas aí até tratadas com terapia, medicamentos e tal. Porque elas são objetivas, são entes reais. Só que entes reais da alma, somente da alma, né? Então é isso, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui, né? Quem quiser perguntar algo, quem tiver alguma pergunta para fazer, escreva aí nos comentários do post da rádio, que eu respondo no próximo programa. Tá certo, pessoal? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.